Voltei depois de um intervalo de tempo relativamente grande, porque a minha intenção era dar continuidade, porque há muita coisa para ser falado, há muita coisa para ser revelada, e como o tempo está muito acelerado, então temos que otimizar o máximo possível o tempo que nós estamos tendo, as possibilidades que temos para podermos juntos, né, compartilharmos o que realmente faz diferença para a nossa qualidade de vida, para a nossa elevação espiritual, no menor intervalo de tempo. Então, é menor intervalo de tempo dedicado às práticas, com maior retorno e desenvolvimento e possibilidades adquiridas no interior do corpo. Nesse momento, nós vamos pegar esse Ichigo Ichie, que é um encontro, um momento, que jamais será repetido, ele é único. Então, nesse momento único, precioso, entre eu e você, nós vamos ver o Tai Chi sentado, que é uma prática taoísta por excelência. Tai Chi interno, para te dar a vida e deixar o seu corpo pleno. Tai Chi sentado, para fortalecer o seu corpo, uma vez que ele já existe na sua máxima. Quando eu falo máxima, é porque ele, nesse momento ele deve estar carregado e pleno de energia de excelente qualidade. Quando a gente entra no Tai Chi sentado, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar toda essa energia em circulação no corpo todo. Então, essa prática por excelência, não tem uma célula no seu corpo que não esteja sendo massageada durante a sua execução. Ele é muito simples, mas dentro da sua simplicidade, ele coloca em movimento as 64 dobras do corpo, porque o corpo humano tem 64 dobras. E se você faz uma atividade física que coloca as 64 dobras do corpo em funcionamento, aí sim você está fazendo uma prática que vai fazer uma diferença enorme na sua realidade, principalmente com o passar do tempo. Lá na frente você vai estar melhor. Então vamos começar com a fisiologia, tá? Muito bem. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Não, não tenho. Ah, que ótimo. Vamos ver se eu acho, ok? Só um minutinho, ok? Já vem. Achei. Achei o fio vermelho. Na China, o fio vermelho, ele tem um significado muito importante. Porque quando duas pessoas estão unidas pelo fio vermelho, essa união ela é eterna, nunca mais eles se separam, tá? Então, fio vermelho. Muito bem, então vamos começar com a fisiologia do Tai Chi sentado. O Tai Chi sentado, ele te dá flexibilidade, né? Mas o que é flexibilidade? Você tem que entender o que é flexibilidade. Esse fio, ele é flexível. Por que ele é flexível? Porque ele dobra, tá vendo? Se ele não dobrasse, ele seria, né, rígido. Então, se ele fosse assim e não conseguisse dobrar, como se fosse um cano, por exemplo. Um cano, ele não é flexível. Se eu forçar para dobrar, ele vai quebrar. Se ele tiver alguma flexibilidade, ele vai curvar. Esse fio, ele é flexível, tá? Mas o fato dele ser flexível não significa que ele seja elástico. Então, o que é elástico?
a alguma coisa que é capaz de aumentar o seu tamanho através da tração. Então, se eu puxar alguma coisa e ela for elástica, então ela cede além do seu tamanho. Passou a tensão, a tração, ela volta ao seu tamanho natural. Então, isso é uma característica da elasticidade, tá? Mas ser elástico não significa necessariamente ser flexível e vice-versa. Então, uma pessoa flexível, não necessariamente ela é elástica, porque se eu puxar, ela, além da tolerância dela, ela vai arrebentar, né? O fato dela ser elástica, de aumentar o seu tamanho e voltar ao tamanho original, não significa também que ela seja com uma mola. Porque qual é a diferença de uma mola? Que ela tanto pode ser esticada, além do seu tamanho e volta ao tamanho natural, como ela pode ser comprimida e volta ao tamanho natural sem sofrer nenhum traumatismo. Então, o importante na natureza humana, no corpo humano, é que ele seja elástico, flexível e com capacidade de contração, sem que com isso ele se machuque. Como a gente vai conseguir com que o nosso corpo seja, né? Com a capacidade de ser comprimido, de ser tracionado e de ser dobrado, sem que com isso cause ferimentos. Tai Chi sentado, ele te dá essa qualidade. Mas você acha que é só essa qualidade que você vai adquirir através do Tai Chi sentado? Não, o Tai Chi sentado, ele te dá muitas coisas. Muitas coisas. Ele te dá resistência cardiovascular e respiratória para você correr em alta velocidade indefinidamente. Eu já tive vários alunos que comprovaram isso e estão comprovando a curtíssimo prazo, tá? Por quê? Porque se o movimento dentro estiver na mesma velocidade que o movimento motor, você não cansa. Você cansa se você estiver sentado? Se você estiver sentado e cansar, ficar ofegante, porque você está com problema. Porque se você estiver sentado, você não vai ofegar. Isso significa que a inércia, né, do sedentarismo, que faz com que o corpo não tenha movimento nenhum, e o movimento que ele faz precisa de muito pouco esforço, está condizente com o movimento interno. Então a pessoa não vai cansar. Mas se ela levanta e vai subir uma escada e cansa, então porque o esforço de subir a escada foi maior, né, do que o movimento dentro. Vamos entender o que significa aceleração cardiorrespiratória? Significa assim: o músculo precisa de oxigênio. Para o oxigênio chegar na musculatura, ele precisa ser trazido pelo sangue. E o sangue, para chegar, né, na célula, que é a musculatura, é composta por muitas células, né? Então, para o sangue chegar no músculo, ele precisa ter um impulso, né? Mas o que impulsiona o sangue a circular pelo corpo? Nós sabemos que isso é circulação. Ah, é o coração que bombeia. Muito bem, o coração bombeia. Mas o que dá a motilidade do coração para ele bombear o sangue? Olha, a gente já está entrando e desbravando uns túneis meio que escuros, né? Que é tão escuro que a gente nem olhava para eles porque pensava que eles não existiam. Mas vamos continuar caminhando. Muito bem. Então, o coração tem que bombear para o sangue poder chegar no músculo. Chegando no músculo, ele leva oxigênio. A célula oxigenada continua o seu desempenho. Se você aumenta o desempenho da musculatura, então o que você vai precisar? De um esforço maior do coração para aumentar o fluxo do sangue.
Mas isso basta? Não, isso não basta, porque esse sangue chegando lá em grande quantidade para fazer uma boa irrigação, o que ele precisa? Ele precisa do oxigênio, porque se ele não tiver oxigênio, não vai resolver nada. Então eu vou ter que acelerar a minha respiração. Então daí vem você ficar ofegante, porque quanto mais rápido, né, mais acelerada é a respiração, mais oxigênio eu capto, mais oxigênio vai para o sangue e mais sangue oxigenado vai para a parte que está em alta velocidade dentro de uma determinada execução. Certo? Então, isso é a fisiologia do movimento acelerado. Mas se você faz o Tai Chi sentado, você potencializa tanto o seu fluxo que mesmo estando dentro de uma atividade de esforço, esse esforço não vai existir. Você vai ficar com a pulsação forte? Vai, mas não vai ficar acelerada. Vai ofegar? Não, não vai. Porque quando você pratica o Tai Chi sentado, você tem uma respiração interior, que é o que nós chamamos de respiração sem respirar, tá? Essa respiração sem respirar é um processo interior, independe dessa. O que eu estou dizendo vai deixar atordoado os fisiologistas, os médicos e profissionais da área. Tá? Vai. Mas, infelizmente, é uma realidade que nós temos no sentido de felizmente. Né? Infelizmente, porque não é conhecida ainda em larga escala. Infelizmente, porque é a nossa realidade e ela está sendo agora revelada e aberta para todos. Muitos aceitam, muitos rejeitam. Cada um escolhe e segue o seu caminho. Lá na frente, os frutos do plantio é inevitável. Plantou, colhe. Plantou maçã, não vai colher pera. E vice-versa, tá? Eu, aos 25 anos, eu comecei a plantar outras coisas. E eu estou sempre falando isso nos nossos Ichigoichi. Porque é importante você saber que eu cheguei aqui hoje, às portas de 66 anos, né? Porque o mês que vem eu faço aniversário. Eu sou de Escorpião 28 maior, tá? 28 maior? 28 maior. Eu nasci no 28 maior, que é o dia de São Judas Tadeu. São Judas Tadeu, sim, é o meu santo protetor, o santo das causas impossíveis. Então eu já nasci no dia 28 de outubro, dia de São Judas. Se eu tivesse sido homem, eu me chamaria José Tadeu, né? Mas como eu sou mulher, então me deram o nome de Velze. Mas eu levei 16 dias para ter nome, porque durante 16 dias eu era a sem nome. Tá? Eu não tinha nome durante 16 dias, porque eu estava nesse mundo. Então, muito bem. Né? Então, eu vou fazer aniversário, vou completar 66 anos e estou colhendo os frutos da jovem de 25 anos que eu fui lá nos anos 80. Então, se fazendo as contas, você vê que são muitas décadas, né, de comprovação, de pesquisa, né, de experimentos, acertos e erros, para saber o que funciona, o que é mito e o que é verdade. Muito bem. Então, você deve estar interessado em saber como se faz o Tai Chi sentado. Eu vou mostrar para você como você vai fazer o Tai Chi sentado para tirar a máxima dele, que ele pode te oferecer, tá? Então agora eu vou mostrar, eu vou prender o meu cabelo, vou ficar de perfil, tá? Para você me ver. Vou prender o cabelo, porque com esse cabelo solto não dá para fazer o Tai Chi sentado, ok? Então vamos lá. Muito bem, agora que eu
estou com o meu cabelinho preso, então vamos fazer o Tai Chi sentado. Né? Eu estou com um pouquinho as pernas à mostra, né, para você ver o jogo de tornozelo, que é fundamental. Lembra que eu falei que ele vai colocar 64 dobras em funcionamento simultâneo, tá? Não é vamos trabalhar uma e depois trabalhar outra, não, elas vão trabalhar em harmonia, em conjunto, o tempo todo, e através desse movimento você vai adquirir elasticidade, flexibilidade, capacidade de contração, além do seu tamanho. Você vai aumentar o fluxo da sua energia e dos fluidos corporais, consequentemente da circulação sanguínea. Uma vez feito isso, então todas as toxinas do corpo vão ser removidas, todas as estagnações do corpo vão ser removidas, e quando isso vai acontecer, né, no sentido de acontecendo, o seu corpo vai se soltando. Porque fala, ai, nossa, eu estou enferrujado, né? Essa expressão, ai, estou envelhecendo, estou enferrujado, tem muita verdade aí. Porque esse enferrujar que se sente e diz que é velhice, na verdade é como uma dobradiça. Uma dobradiça que não entra em movimento, ela enferruja. E depois, quando você quer fazer a articulação, né, da dobradiça, você não consegue porque o ferrugem travou. Você entendeu essa analogia? A mesma coisa acontece com as dobras e com os tecidos do corpo, principalmente a musculatura, tá? Mas à medida que você coloca um azeite na dobradiça e vai fazendo a motilidade dela, colocando ela em movimento, você vê que o azeite vai infiltrando, junto com o movimento associado, o ferrugem vai se desprendendo. Em pouco tempo, a dobradiça voltou à sua articulação normal. Tá? E melhor ainda, porque ela está azeitada. Certo? Você entendeu isso? Você entendeu a fisiologia do Tai Chi sentado. O que nós vamos fazer é a mesma coisa. Nós vamos dar movimento e azeitar. O que é azeitar? Jogar energia, sangue oxigenado e fluidos corporais em todos os tecidos do corpo, principalmente as 64 dobras. Tá? Mas para que isso aconteça, eu tenho que alongar e comprimir. Alongar e comprimir. Então eu estou fazendo o que? Quando eu alongo e comprimo, eu estou bombeando. O corpo inteiro ele vai ser puxado e apertado durante toda a execução. Então esse é o mecanismo de ação do movimento que vai produzir os efeitos profundos dentro da realidade humana. Tanto no seu corpo físico, como no seu corpo energético. Os dois vão se alinharem e se acoplarem numa única realidade. E quando você estiver nesse nível, só você vai poder entender o que ele significa, tá? Eu só vou até aqui. Então vamos lá. Coluna reta, né? Coluna reta, ombro solto e as pernas esticadas, tá? 90 graus. Muito bem. Agora eu tenho os movimentos dos dedos dos pés. Olha, vamos por partes. Peguei com o dedo dos pés, você tá vendo? Eu volto ao normal e dobro. Né? Ó, muito simples. Movimento natural, estático dos dedos dos pés. Peguei, voltei, para trás, volto, para frente, volto, para trás, volto, para frente, volto, para trás, volto, para frente, volto, para trás, volto. Entendeu? Esse é o movimento dos dedos dos pés. Agora vamos ver a próxima dobra, né? Que seria os tornozelos. Então é natural, bailarina, natural, chuta com os calcanhares. Natural, bailarina,
Natural, chuta com os calcanhares. Natural, bailarina. Natural, chuta com os calcanhares. Então, agora vamos combinar o dedo dos pés com o movimento do tornozelo, unindo as intenções. Então, pé de bailarina, fechei, ó, peguei com os dedos, pé de bailarina, mantenho. Eu fiz um alongamento aqui, tá? Voltei ao normal, desfiz o alongamento e vou colocar os dedos dos pés voltados para mim, enquanto eu chuto com os calcanhares. E aí eu estou fazendo um alongamento aqui, ó, no tendão de Aquiles, tá? Então eu alonguei o pé, né? Assim e assim, ó. 1, 2, né? Estou ajudando com as mãos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, tá? Então só aqui você já tem um exercício maravilhoso. Porque quando eu faço isso, eu estou mexendo com todos esses ligamentos. E quando eu faço isso, eu estou mexendo com todos esses ligamentos. Agora vamos ver os movimentos das mãos e braços. As mãos, no começo, estão sobre os joelhos. O côncavo da mão encaixa perfeitamente, né? É uma anatomia perfeita, com as patelas, que são as rótulas. Tá? Os dedos, eles já estão tocando pontos aqui, que são importantes, né? Ao serem estimulados, eles promovem uma ação dentro do circuito energético. Tá? Então, eles estão aqui. Então, o que eu faço? Eu levanto, volto as palmas para a frente, coloco o polegar na linha do dedo da aliança, nas duas mãos. Isso já é um mudra de luz. Depois eu falo. Fecho, puxo aqui. Cotovelos fechados, puxei aqui. Então, aqui abriu tudo. Abriu o peito. Tá? Muito bem. Daqui, eu venho para frente, cotovelos paralelos. E aqui eu vou fazer uma rotação da articulação aqui, ó, no ombro. Porque eu vou abrir, então as escápulas atrás, elas vão fazer um movimento e vão se fechar, vai abrir ainda mais o peito, né? Abrir, volto as palmas para cima e empurro, tá? Enquanto eu empurro, eu alongo aqui, não é a cabeça que vai para trás, tá? Não é isso, é alonguei. Então, ó, eu alonguei. Entendeu? Muito simples. Puxou, veio, alongou. Puxou, veio, alongou. Muito bem. Então, agora vamos combinar os movimentos dos braços e mãos e dedo das mãos com o movimento dos pés e tornozelos, tá? Então vai ficar assim, ó, pé de bailarina. Quando eu chutar com os calcanhares e voltar os dedos para mim, eu vou descer as mãos e vou conectar o dedo das mãos com os dedos dos pés e vou fechar um circuito. Repetindo, pé de bailarina, desci, pé de bailarina, chuto com os calcanhares e desço, pé de bailarina, chuto com os calcanhares e desço. Ficou fácil? Ficou. Então agora vamos trabalhar um pouco mais no sentido de aprofundar o alongamento. Então, ó, pé de bailarina, desço. Quando eu descer, para fazer a conexão aqui, o que eu vou fazer? Eu vou flexionar aqui e vou continuar flexionando, estirando cada vértebra da coluna, até a testa encostar nos joelhos.
No meu caso, eu vou um pouco mais à frente, tá? Porque eu tô alongada, mas você não precisa ir, basta saber que esse é o destino. Então vamos lá. E aí eu volto e desço. E eu volto e desço. Alongo, desço. E agora eu vou alongar a nuca. Alonguei a nuca, né? Porque eu tava assim e desci assim. Aí quando eu cheguei no limite, então eu vou encostar o queixo no peito, ou aproximar, e vou alongar a nuca, vai ficar assim. Então quando eu faço isso, eu estou alongando toda a parte posterior do corpo. E quando eu faço isso, eu estou alongando toda a parte anterior do corpo. Certo? Agora eu vou fazer algumas vezes para você ver a fluidez do movimento, tá? Se você tiver dúvidas, como a gente está numa live, e essa live vai ser publicada no meu canal, no YouTube, né, com a Vida Ikigai, então você pode parar, você pode voltar, né? Você tem essa possibilidade, que é o que eu não tive na minha época. Quando me falava eu tinha que pegar e desenvolver. Eu não tinha essa oportunidade, né? Essa felicidade de poder consultar, tirar dúvidas, parar para ver, né? Eu tinha, ou eu pego e sei, ou eu não pego e perco. E perder não... Se perder e não gostar de perder é ser infantil, então eu sou muito infantil, porque eu não gosto de perder. E eu nunca perco, então vamos lá. Ó, desci, ó, minhas mãos vão além, tá vendo? Então, como ela vai além, eu conecto, se eu quiser, tá? Dependendo da minha proposta, o dedo médio no centro do côncavo do pé. E faço uma outra ligação do circuito, ok? Ó. Depois que eu fiz a minha série, né, de Tai Chi sentado, então tem 3 pontos que você pode e deve tonificar depois que você concluir, tá? Primeiro são os joelhos, que você bate e faz movimento circular de dentro para fora e de fora para dentro, tá? Segundo, aqui no sacro você põe a mão direita, né? Dá licença, eu vou te dar as costas. Ó, a mão esquerda sobre a direita, bate e massageia.
depois, com os 4 dedos, ou 5, como queira, você vai tamborilar aqui, que é a 7ª vértebra cervical. Não pode bater, porque essa vértebra, esse ponto é responsável por toda a atividade da cabeça. Então não pode bater, tem só que tamborilar. Ok? E assim, fazendo isso todo dia, seu corpo vai se transformando. Lembra da dobradiça enferrujada, que você vai colocando azeite e vai movendo de pouquinho? Então, os primeiros momentos com o Tai Chi sentado vai ser igual, né? Porque você vai fazendo e você vai sentindo o corpo todo preso, né? É difícil, dói, nossa, que coisa horrorosa. Mas o fato de você estar fazendo já vai acionando um processo lá dentro, que é o seu dínamo interior que estava desativado. E conforme você vai fazendo o impulso mecânico, esse dínamo, ele vai sendo acionado novamente. E aí ele vai ficar ativado. Quando ele ficar ativado, você vai ver que é muito rápido. Eu tive aluno que quando ele começou a fazer, ele era aqui, ó. Ele só fazia isso aqui, ó. Ele não conseguia fazer mais que isso. O corpo dele ficava em diagonal, inclusive. Ele não conseguia nem vir para cá. Ele não tinha essa rotação. Nossa, essa rotação da bacia eu consegui quando eu tinha 40 anos. Porque quando nós sentamos, a gente não senta em cima dos isquios, né? A bacia, ela não é assim, ela fica assim, ela não fica assim, ela fica assim. As pessoas sentam assim. E chega uma hora que calcifica, no sentido de que perde essa mobilidade, perde o movimento dessa articulação, que é bacia coxo-femoral. Tem gente que perde, calcifica de tal forma que tem que operar para poder mexer a perna. É muito complicado isso. Então esse movimento aqui, né, da bacia, né, com a cabeça do fêmur, é muito importante. Imagina que isso aqui é a bacia e aqui é a cabeça do fêmur que está aqui, né? Aqui é o fêmur, aqui é a cabeça do fêmur. Então esse movimento, ele tem que ter a bacia também. Então tem que rodar. Mas hoje, até nada impede você a sentar assim, em cima dos isquios. Todas as cadeiras, elas são confortáveis. Ela ajuda você a ficar assim, ó. E aí você não consegue mais ficar assim. Mas com o Tai Chi sentado fazendo, esse meu aluno, em 1 mês, ele já estava colocando a cabeça no joelho. E veja que ele largou daqui, ó. Em 1 mês ele já estava aqui. Tá? De tão rápido que é. Eu, aos 40 anos, eu consegui rodar a bacia e sentar em cima dos isquios. E aí, aos poucos, eu fui corrigindo as deformações que havia na caixa torácica, né, e nos omoplatas, por causa da bronquite. Lembra que eu tenho um histórico de bronquite? Então, essa minha parte aqui era toda comprometida. Tudo parado, tudo muito duro, não mexia. Quando eu fazia aula de Aido, o meu sensei, ele dizia assim, você tem que respirar com os chakras. Porque ele tinha, né, o feeling, a capacidade de perceber que quando eu respirava, aqui não tinha movimento. E ele falava, tem que respirar com os chakras, quer dizer, tem que respirar aqui, né, quando eu respiro. Mas eu não tinha essa respiração. Só que ele dizia o que eu tinha que fazer ao nível de respiração. Porque eu não tinha a respiração certa. Mas ele não me dizia como eu vou conquistar essa respiração. Isso é uma coisa que eu tive que buscar sozinha. E agora eu estou te revelando, sabe? Assim, bem rápido. Porque eu levei décadas, né, pesquisando no Braille. Sabe? Fazendo e orando para que desse certo, sabe? E à medida que eu fui caminhando e fui aprofundando, e o movimento também foi não só se potencializando, como também aprofundando, é que eu fui entendendo todo o processo. Então eu estou falando para você através de entendimento, né? E de experiência. Não é algo que eu estudei, não é um conhecimento,
tá? Porque conhecimento eu vou lá, eu fiz um curso de nutrição, então eu tenho muito conhecimento, porque o curso de nutrição que eu fiz é maravilhoso. Eu adquiri muito conhecimento sobre a realidade humana, que é o que me interessava. Eu não queria um CRN, porque eu nunca ia ser, como não sou uma nutricionista, tá? Eu não ia ficar dentro da... Desculpa a minha sinceridade, mas para mim era uma caixinha, né? Porque comida para mim, eu tenho um conceito de que comida com consciência é diferente de uma alimentação. Enfim, eu não discuto dieta, eu não discuto linhas de alimentação, tá? Mas o meu conceito de alimentação que eu desenvolvi ao longo do tempo estudando é um conceito de alimentação com consciência, né? Porque o que você coloca para dentro é para reconstruir o seu corpo. Mas essa matéria-prima de reconstrução do seu corpo, que é um organismo, né, uma matéria viva, um organismo, né, organismo vivo, ela também tem que ajudar a sua parte espiritual. Ela não pode comprometer a sua mente, deixando a sua mente turva ou confusa. E também ela tem que contribuir para a sua elevação espiritual. Porque se o alimento não contribui para a sua elevação espiritual, mesmo que você se desenvolva, você não se eleva. Então imagina um cisne vivendo com morcegos, no relógio de um morcego. Quanto sofrimento não vai ter esse cisne? Né? Porque ele não vai deixar de ser cisne, porque a realidade dele naquele momento, por algum momento, ele está vivendo a realidade de um morcego, né? Que é o caso da águia e da galinha. Né? Você é uma águia ou é uma galinha? Né? Não, é uma águia vivendo como galinha. Tá? Então, pegou a ideia do Tai Chi sentado? É muito simples, tá? Quando você estiver fazendo, tem que ter tônus em toda a musculatura do baixo ventre e abdômen, tá? Tem que ter tônus. Não pode ficar tudo solto, como uma sacola, né? Porque senão os órgãos ficam soltos dentro de uma sacola. Então a musculatura do abdômen, essa musculatura das costas, elas têm que estar com tônus, que é para segurar tudo no lugar. E aí você pode circular. E para completar, a língua tem que estar tocando o céu da boca. E para concluir, quando eu contraio o baixo ventre, eu desço. Quando eu relaxo o baixo ventre, eu subo. Contraio o baixo ventre, eu desço. Relaxo o baixo ventre, eu subo. Eu não estou falando inspira e expira, tá? Porque a respiração interior não tem nada a ver com a respiração aqui. Mas você vai harmonizar a respiração com o movimento. Então, quando você contrair, você inspira. Quando você solta e relaxa, solta o diafragma e não se preocupem em exalar, porque você não vai exalar, tá? Como não vou exalar? Não, não vai exalar, tá? Se você inspirou contraindo, quando você solta e relaxa o diafragma, o ar que você colocou para dentro, ele vai ser sugado para baixo como um fole, porque o abdômen nesse momento ele está atuando como um fole, ele abre. O diafragma cede, e aí esse ar que você respirou vai ser transformado em energia, Qi, e vai ser sugado para o seu Tanchen, que é o seu tanque de gasolina do corpo físico, energético, tá? Então eu inspiro, solto e relaxo, e o ar foi transmutado. Eu vou mostrar para você algumas vezes, eu vou fazer com som, tá? Para você ver que eu estou inalando e que a exalação, se tiver acontecendo, é muito pequena em relação à quantidade de ar que eu vou colocar para dentro. Presta atenção. Quer ver, ó? Viu? Eu exalei? Vou inspirar de novo.
Eu acelerei um pouco a respiração para não dizer que eu estou exalando de forma silenciosa. Então, o intervalo de tempo não tem como, tá? Se eu for respirar normalmente, seria assim, ó. Mas quando eu exalo sem esse fole, a energia que entrou, ela sai. Então eu só absorvo a parte do oxigênio, mas eu perco a energia que estava contida nesse ar. Quando eu respiro sem respirar, eu não só ponho oxigênio para dentro, como também eu absorvo a energia que estava contida nessa quantidade de ar que eu inalei, tá? Então é assim. Meio copo de água morna antes de começar a série e meio copo de água morna depois vai ajudar a limpar o corpo, ok? Então, matarei. Né? Como eu tô sozinha e com um machucado no joelho, né? Eu tô com um machucado no joelho, ó, tá vendo? Sabe por quê? Outra hora eu te conto. Então, eu vou ter que me despedir assim.